Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa seu like, que o caso de hoje é aquele da Raquel Genofre. A Raquel era uma menina de 9 anos que morava em Curitiba com a sua mãe. E é dito por todos que a Raquel ela era uma menina muito responsável para sua idade. E ela sonhava em ser professora, assim como a sua mãe. Os pais da Raquel eles haviam se divorciado e então a Raquel ela morava com a sua mãe e com os avós maternos. E a Raquel ela ia para a escola sozinha, ela estudava no período da tarde e para ir para a escola ela pegava um ônibus e para voltar ela fazia o mesmo. No dia 3 de novembro de 2008, a Raquel ela não voltou da escola. A mãe da Raquel então ela fica muito preocupada e ela começa a procurar pela filha. Então ela faz o trajeto que a Raquel costumava fazer, porém ela não encontra nada. A polícia é avisada e começa a fazer buscas pela menina. A mãe da Raquel ela fica muito preocupada, ela diz que possivelmente aconteceu alguma coisa com a filha dela, porque, como eu disse, a menina era muito responsável e não era do feitio dela ir a um outro lugar assim sem avisar. Então a mãe acreditava que ela não teria ido para outro lugar por vontade própria. A polícia ela fala com possíveis testemunhas e eles também verificam câmeras de segurança de estabelecimentos que ficavam ali no trajeto que a Raquel teria feito. Mas também nada foi encontrado. Até que na madrugada do dia 5 de novembro de 2008, uma mala é encontrada na rodoviária de Curitiba. Uma família de indígenas dormia ali no local e viu a mala ali abandonada, e a princípio eles imaginaram que alguém teria esquecido aquela mala. Então eles tentam levar até o achados perdidos da rodoviária, porém eles não conseguem porque a mala está muito pesada. Então eles chamam a ajuda de um segurança ali da rodoviária e o segurança também não consegue nem arrastar, nem levar a mala arrastando, porque estava bem pesada. Então ele resolve abrir para ver o que é que tinha na mala. Então eles se deparam com o corpo que mais tarde foi identificado como o da Raquel. E o corpo ele estava vestido apenas com uma camiseta do uniforme da escola. Ele estava enrolado em um lençol e também haviam sacolas plásticas em volta. O corpo ele tinha marcas de mordidas, marcas de queimadura feitas por cigarro. Também haviam sinais de abuso e os seus cabelos haviam sido cortados. A polícia é informada e o corpo é identificado como o da Raquel. E ficou constatado que a Raquel perdeu a vida por asfixia. Foi encontrado no corpo um material genético masculino. Foi possível constatar que esse material pertencia a um homem que não podia ter filhos. A notícia de que o corpo havia sido encontrado numa mala logo foi divulgada, inclusive imagens da mala. Então o homem procura a polícia para informar que um dia antes, no dia 4 de novembro, ele tinha vendido uma mala idêntica àquela. Ele então descreve o homem que comprou a mala e é feito um retrato falado do suspeito. Esse homem teria cerca de 50 anos, 1,70 de altura e 70 quilos. A polícia chegou a testar o DNA de alguns suspeitos que pareciam com o retrato falado, porém nenhum foi compatível. A polícia a princípio acreditava que o lençol podia ser de um hotel local e o fato do corpo ter sido encontrado em uma mala na rodoviária fez com que as pessoas imaginassem que podia se tratar de um criminoso que estava de passagem pelo local e não residia em Curitiba. Porém, as sacolas que estavam em volta do corpo, elas pertenciam a um estabelecimento que ficava próximo à escola que a Raquel estudava. E ao conversar com os responsáveis desse local, a polícia descobriu que eles não utilizavam aquela sacola tinha mais de um ano, o que levava eles a crer que o criminoso residia sim em Curitiba e tinha aquelas sacolas guardadas. As investigações elas continuaram, porém a polícia não conseguiu encontrar o suspeito e nem novas informações sobre o caso. E como em muitos casos, a comunidade ela ficou sensibilizada com esse crime e foram feitas diversas manifestações pedindo justiça pela Raquel.
Já em 2019, 11 anos depois, é feita uma integração do banco de dados de criminosos de Brasília, São Paulo e Paraná. E com isso foi possível identificar um DNA compatível com o suspeito no caso da Raquel. Pertencia a um homem de Sorocaba chamado Carlos Eduardo. Ele tinha 53 anos e estava preso desde 2016. Ele tinha passagens por roubo, estelionatário e crimes sexuais. O primeiro crime de Carlos que a polícia tinha conhecimento ocorreu em 1985 e foi um abuso contra um menino. A polícia interroga o Carlos e eles descobrem que na época do crime o Carlos morava em Curitiba, num local próximo à escola que a Raquel frequentava. Então ele, que cumpriu uma pena de 25 anos, acaba confessando o crime. Segundo ele tinha abordado a Raquel, dizendo que ele era uma espécie de caça-talentos e convenceu ela a ir até a casa dele para assinar uns papéis para ela participar de um suposto programa, de um show de talento. Lá ele abusou dela, a torturou e então tirou a sua vida. Depois ele comprou a mala para poder se desfazer do corpo e deixou lá na rodoviária. Depois disso ele teria ido para São Paulo. O Carlos trabalhava como porteiro nessa época em São José dos Pinhais. Ele fazia uma parte do trajeto que era igual ao trajeto que a Raquel fazia, afinal ele morava ali próximo à escola da menina. Então ele já tinha visto ela outras vezes e sabia que ela fazia o caminho sozinha. O pai da Raquel, que não residia com a filha na época dos fatos, como eu mencionei antes, ele já era divorciado da mãe dela. Ele criou uma ONG de combate à violência contra crianças e jovens. Já a mãe da Raquel, ela disse que ela não queria saber os detalhes do que tinha acontecido com a filha, porque ela não conseguia lidar com aquilo. Então ela mudou de cidade e ela se isolou por um tempo durante as investigações para não ficar sabendo das coisas cruéis que tinham acontecido com a filha dela. São uma mistura de sentimentos muito, muito grande mesmo, assim, do alívio de ter descoberto e da raiva, do ódio, de imaginar, né, que esse monstro ainda está vivo, que está por aí. E vai essa loucura, né, do 8 ao 80 nos sentimentos, né. E como eu mencionei anteriormente também, o Carlos já tinha cometido outros crimes. Então, em 1985, ele tinha abusado de um menino. Em 1988, ele abusou de um outro menino e cometeu os crimes de roubo e estelionato. E ele foi preso, porém, em 1989, ele fugiu da prisão. Em 93, ele foi preso novamente e em 95, ele fugiu novamente. E ele residia em São Paulo na época desses crimes. Já no ano 2000, ele residia no Paraná, onde ele cometeu outros crimes lá, onde ele também foi preso e também conseguiu fugir da prisão. Em 2002, ele volta ao estado de São Paulo, onde ele comete outros crimes contra crianças. E ele acaba sendo preso novamente, mas passa para o regime semiaberto em 2004. Em 2008, ele comete crimes de estelionato em Santa Catarina. E no mesmo ano vai para Curitiba, onde ele comete o crime contra a Raquel. E algumas mulheres que se relacionaram com o Carlos disseram que ele as tratava muito bem, que ele parecia um príncipe. E ele dizia para algumas que ele era advogado, o que não era verdade. E o Carlos foi a júri popular no dia 12 de maio de 2022. E ele foi condenado a 50 anos de prisão. Foi feito um pedido para que fosse mudado o nome da rodoferroviária de Curitiba para Raquel Genofre, em homenagem à menina. Porém, eu não encontrei informação se de fato foi feita essa alteração. Então, se você mora em Curitiba e sabe essa informação, deixa aqui nos comentários que eu vou deixar fixado. E esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever se ainda não for inscrito. Aproveita e assiste um outro vídeo do canal e até o próximo vídeo.